Há um ponto fundamental sobre o qual peço a profunda meditação de vocês. Dentre tudo que Deus Criador gerou, o ser humano foi concebido como a obra mais alto nível de toda a criação. Criação perfeita. Ensinamento de Meishu Sama, Arte do Jorei, volume 3, página 124. Dentre tudo que Deus Criador gerou, o ser humano foi concebido como a obra mais alto nível de toda a criação. Ao criar seu corpo, concebeu com órgãos, ossos, músculos, pele. Nada existe que não seja necessário. Utilizando o bom senso, qualquer pessoa consegue perceber isso. Surpreendentemente, com o advento do século XX, apareceram criaturas que, embora ainda sob a forma humana, se consideram maiorais do que o Criador, e afirmam existirem órgãos desnecessários, como, por exemplo, o apêndice, um dos rins, os ovários, as amígdalas. Preconizam que esses órgãos podem ser extraídos, pois tal procedimento extinguiria a doença que os afeta. Esta é a maneira com a qual tranquilizam seus pacientes. Dizem orgulhosamente: com o bisturi se elimina o mal. Esses seres consideram a si mesmos ultra-humanos, superiores a Deus. O mais estranho de tudo isso é a veemente audácia do homem moderno para cometer essa violência. A sociedade, por seu lado, não critica esse ato, pelo contrário, vangloria-o, chegando a chorar de alegria. Esse deslumbramento não atinge só o povo. O governo de todos os países também louva esse considerado imenso progresso da cultura, oferecendo ajuda e incentivos para tamanha ignorância. Não encontro palavras para expressar minha perplexidade. Imagino o olhar do Criador sobre essa realidade. Deve estar abismado. Essas criaturas ultra-humanas são aquelas chamadas de médicos modernos. A visão com a qual tais profissionais enxergam os seres vivos sofre com um grau máximo de miopia. Veem apenas o que lhes está próximo. Resumindo, a lógica materialista não distingue o dourado tesouro que se encontra além. Ciência fundamentada em erro. É preciso, contudo, ficar claro que não pretendo censurar a ciência materialista, porque a humanidade se beneficia muito com ela e no futuro continuará a usufruir do desenvolvimento proporcionado pela tecnologia. Sendo assim, também a aplaudo. Entretanto, projetar essa visão a todos os campos abrangidos pela ciência é precipitado. A medicina, por exemplo, não ultrapassa certo limite. Baseia-se num conceito simplista, igualando os seres orgânicos aos inorgânicos. Vê como iguais em essência o ser humano, outros animais, os minerais e os vegetais. Isso é ilusão, pois se os seres vivos não são inanimados, é errado classificá-los em um campo científico materialista. Por não saberem disso, cometem esse erro fundamental. Assim, a medicina avança baseada nessa crença, e por isso, nada mais lógico e natural realizarem cirurgias em pessoas como se elas fossem seres sem alma, uma vida puramente material. Há também outra questão a ser observada. O nível de progresso tecnológico atingido maravilhou imensamente a comunidade científica materialista, que acreditou conseguir solucionar todos os problemas por meio da supremacia da ciência. Porém, tal crença é impossível de ser aplicada na existência humana. O efeito que consegue alcançar é apenas temporário, porque existe imenso erro em sua base. Nunca será obtido o resultado verdadeiro. Sem perceber tamanho engano, a medicina continua avançando pelo caminho errado. Vou esclarecer com mais detalhamento a relação entre seres vivos e os inanimados. Além disso, quero deixar claro que não se pode considerar os humanos iguais aos outros animais. Apesar de a raiz ser a mesma, existe entre as classes uma diferença enorme do ponto de vista existencial.
Vejam um exemplo no qual a questão pode ser bem elucidada. Se for dito a determinada pessoa que ela está tuberculosa, seu sistema nervoso imediatamente se abala, sua condição se agrava, podendo inclusive haver a antecipação de seu óbito. Por outro lado, se o mesmo diagnóstico de tuberculose for anunciado a um boi, isso não lhe causará nenhuma reação. Sendo assim, aplicar o resultado do estudo desenvolvido em marmotas e camundongos no ser humano nunca trará bom resultado.